E aí, pessoal, tudo bem? Neste novo pacote de aulas, nós vamos tratar de uma lei nova e muito importante, e eu me refiro aqui à Lei Geral dos Concursos Públicos, a Lei 14.965 de 2024. Nesta primeira aula sobre a Lei Geral dos Concursos Públicos, eu farei uma introdução breve sobre a importância dessa lei e também falarei da sua estrutura e da sua aplicabilidade. Vejam, embora o Congresso Nacional não tenha uma competência expressa para disciplinar processo administrativo em âmbito nacional e também para criar uma lei geral de concursos públicos, o Congresso reputou importante editar esse diploma para traçar grandes normas sobre a organização desses processos tão importantes para a administração pública brasileira e também para os profissionais que tenham interesse em ocupar um cargo público ou um emprego público. Essa nova lei traz normas gerais de concursos públicos e, na prática, ela detalha muitos dos comandos constitucionais que tratam desse tema relevantíssimo lá no artigo 37 da Constituição. Além disso, essa lei também absorve boa parte da jurisprudência que nós construímos no Brasil a respeito dos concursos públicos, tá certo? Vejam, o texto dessa lei é bastante enxuto, mas muito relevante. Nós temos poucos artigos que se dividem em 7 capítulos. O primeiro capítulo traz disposições preliminares. Nesse capítulo, nós vamos encontrar as regras sobre a aplicabilidade dessa Lei Geral de Concursos e também vamos encontrar normas que tratam do objetivo do concurso público e também normas que trazem definições relevantes, tá certo? Então, a própria lei dá definições que nós devemos aplicar para compreender e interpretar os seus vários dispositivos. O capítulo 2º trata da autorização para abertura de concurso público. O capítulo 3º trata de um tema relevantíssimo, que é o planejamento do concurso público como processo. O capítulo 4º trata da execução do concurso público. O capítulo 5º trata da avaliação por provas ou por provas e títulos. O capítulo 6º traz regras sobre o curso ou programa de formação, que pode ser uma etapa dos concursos públicos. E, por fim, o capítulo 7º traz as disposições finais, porém não menos importantes, porque essas disposições cuidam do controle dos concursos públicos, de aspectos federativos sobre, por exemplo, a aplicação dessa lei no âmbito dos estados e municípios, e, além disso, as disposições finais tratam da vigência dessa lei nova e tão relevante para nós aqui no Brasil. Bom, por que eu digo que essa lei é tão importante? Vejam, essa lei, em primeiro lugar, supre a falta de normas gerais infraconstitucionais sobre o tema do concurso público. Na verdade, até hoje, o tema do concurso público sempre foi tratado em estatutos, como o Estatuto do Servidor Civil da União, os estatutos dos servidores estaduais ou dos servidores municipais e também os estatutos de algumas carreiras públicas específicas. Nós nunca tivemos uma lei geral de concursos públicos no Brasil. Então, essa lei é muito importante porque é a nossa primeira lei geral de concursos na história da legislação administrativa brasileira. Bom, com essa lei geral, a tendência é que nós tenhamos mais previsibilidade e também mais segurança jurídica no tocante aos concursos públicos e também tenhamos concursos mais bem planejados. Essa lei foca muito no tema do planejamento dos concursos, de modo a evitar concursos que tenham problemas de execução, que tenham problemas de edital e assim por diante. Além disso, pessoal, essa lei traz regras sobre transparência nos concursos públicos e também sobre impessoalidade. Ela ainda oferece definições sobre os mais diferentes tipos de provas e também viabiliza concursos à distância, concursos online ou por meio de plataformas específicas. Então, essas são algumas das novidades e também dos elementos que tornam essa lei tão relevante para nós no dia a dia. Bom, a grande questão que se coloca agora é a seguinte:
Quando é que nós teremos que aplicar essa nova lei e em quais situações? Então vejam, essa lei é uma lei de normas gerais e, portanto, obviamente, ela não afasta normas especiais, desde que essas normas especiais respeitem os princípios constitucionais da administração pública e os princípios gerais do concurso público. Notem que o artigo 1º, parágrafo 1º, reconhece a possibilidade de nós termos normas especiais sobre concursos públicos, mas a redação desse parágrafo é um pouco confusa e, portanto, eu digo que ele deve ser interpretado com bastante cuidado. Vejam, essa lei, a princípio, não é compulsória para todos os entes que formam o Estado brasileiro. Na verdade, essa lei não é compulsória para os estados e municípios, nem para as empresas estatais que não dependam de recursos dos entes políticos, desde que queiram adotar um regime próprio. Então, vou explicar isso aqui melhor. Se o Estado quiser criar a sua própria Lei Geral de Concursos Públicos, o Estado pode fazer isso. Se um município desejar fazer a mesma coisa, também sem problema nenhum. E a mesma lógica vale para as empresas que não dependem da transferência de recurso orçamentário dos entes políticos. Essas empresas não estão obrigadas a aplicar a Lei Geral de Concursos, tá certo? Então, um município pode criar sua lei própria sobre concursos, não está obrigado a usar essa lei. Agora, obviamente, se esse município não tem uma lei própria, ele deve seguir os comandos gerais da lei que nós estamos tratando aqui. Outra coisa importante, essa lei é facultativa em várias situações. Vamos lembrar o seguinte: os concursos públicos têm suas normas básicas no artigo 37 da Constituição. Porém, a mesma Constituição tem várias normas adicionais sobre concursos públicos específicos. E essa lei, de maneira muito adequada, dialoga com as normas constitucionais e diz que a sua aplicação é facultativa para concursos de universidades públicas, para processos seletivos de temporários, para processos seletivos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e para outros casos não sujeitos à norma geral do artigo 37, inciso 2º. Além disso, pessoal, essa lei tem aplicação subsidiária especificamente para os concursos da AGU e também para os concursos das procuradorias estaduais. Vamos lembrar que é sempre muito importante respeitar a autonomia administrativa dos entes políticos subnacionais. Então, os estados podem, obviamente, criar suas leis gerais de concursos públicos, inclusive podem ter normas próprias para os concursos das suas procuradorias. Então, em regra, essa lei não se aplica aí, a não ser na situação em que haja alguma lacuna, aí sim ela é trazida subsidiariamente para resolver um caso concreto. Tá certo? Outra coisa, vigência. Essa lei vai entrar em vigor somente em 1º de janeiro do 4º ano após sua publicação oficial. Então, nós teremos aí um bom tempo para que todos os entes se adaptem aos comandos gerais de concursos públicos trazidos por essa lei tão relevante. Vejam também que essa lei não se aplica a concursos cuja abertura tenha sido autorizada antes de sua entrada em vigor. Então, imaginem que a lei entre em vigor, mas eu tenho um concurso público que já se iniciou antes e, obviamente, nesse caso, as regras do concurso não serão modificadas no curso do processo. O concurso vai seguir, não é, aquela norma que foi estabelecida no edital, se esse edital é anterior à entrada em vigor da Lei Geral de Concursos. Outra coisa que é importante, aí nós concluímos essa primeira aula sobre a lei. É possível antecipar a aplicação dos comandos gerais dessa lei, desde que haja uma previsão no ato de abertura do concurso público. Então, essa lei é de 2024, porém, ela entra em vigor daqui a alguns anos, não é? Só no dia 1º de janeiro do 4º ano após a sua publicação oficial, como diz o seu texto. Porém, é possível que se aplique imediatamente. Pode um estado, ou um município, ou a União desejar já aplicar imediatamente essa lei, e isso é perfeitamente possível, e é por isso que nós temos que conhecer o seu conteúdo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e nos acompanhe nas próximas aulas sobre o conteúdo dessa Lei Geral de Concursos.